Além de ser o local onde são tomadas as decisões mais importantes do Espírito Santo, o Palácio Anchieta também se tornou a principal sala de recepção para as visitas mais ilustres que já passaram pelo estado. Durante os seus 470 anos, o palácio recebeu presidentes, astros da TV brasileira, músicos, ídolos do esporte e até líderes mundiais. Entre as pessoas que já passaram por esses corredores estão o primeiro presidente negro do país, Nilo Peçanha, que governou entre 1910 e 1914. Olha ele aí, na porta do palácio em 1910, já no primeiro ano do governo dele. Durante a Era Vargas, o presidente Getúlio também esteve no estado em algumas ocasiões, e nessas visitas se hospedou no palácio e participou de banquetes por lá. Em uma dessas passagens do presidente pelo prédio, em 1935, durante um jantar oferecido para ele, o então diretor da penitenciária do estado, Ademar Grijó, teve um mal súbito e morreu bem na frente de Vargas. Em 1956, Juscelino Kubitschek e o vice dele, João Goulart, foram recebidos com bastante entusiasmo no Palácio Anchieta. A escadaria do prédio, por onde o então presidente e o futuro presidente subiram, foi um dos lugares mais disputados de Vitória naquele dia. Olha a aglomeração aí, gente! Naquela época ainda podia. Seja como vice ou como presidente, Jango conheceu bem os aposentos do palácio, onde esteve diversas vezes, apesar de ter preferido a então residência de verão da Praia da Costa, onde passou alguns dias com a família e até pulou o Carnaval de 1963. Com o tempo, a política foi mudando e essas visitas presidenciais foram se tornando mais rápidas e menos pomposas. A última vez que eu vi um presidente da República desfilar na Avenida Jerônimo Monteiro foi o Geisel. Desfilou em carro aberto, a população jogando papel picado nele e a rua apinhada de o pessoal com bandeirinha do Espírito Santo no Brasil em visita ao Espírito Santo. Foi a última vez que eu vi. No Palácio Anchieta, o chefe do governo preside a solenidade de assinatura de convênios, além do ato do edital para a conclusão da segunda ponte ligando Vitória à Vila Velha. Nessas visitas mais curtas, de algumas horas, passaram pelo Espírito Santo desde o início da Era Vargas todos os presidentes da República, com exceção de João Figueiredo e Itamar Franco. Muitos deles almoçaram no Palácio Anchieta, mas também tiveram muitas visitas presidenciais sem agendas na sede do governo. Passaram pelo Palácio José Sarney, o primeiro presidente civil após a ditadura militar. Fernando Collor, o primeiro presidente eleito por voto direto na nova república. Fernando Henrique Cardoso, o primeiro presidente a ser reeleito. Luiz Inácio Lula da Silva, que foi o presidente que esteve mais vezes no estado durante o mandato, com 6 visitas enquanto esteve no poder. E Dilma Rousseff, a última presidente em exercício a passar pelo Anchieta. Um dos principais líderes mundiais do século XX, Nelson Mandela também esteve no palácio, mas por pouco tempo. Preso político por 27 anos na África do Sul, Mandela tinha tuberculose. Como o chão do palácio era revestido com carpete, o local não era um ambiente favorável para o sul-africano. Nós tivemos que reservar o hotel todo para abrigar o Mandela. Só que o pessoal da Marinha que veio fazer a vistoria falou, não, ele não pode ficar aqui que ele é tuberculoso, não pode ter carpete, não pode ter cortina, e ele precisa de mais de 100 homens para tomar conta da segurança dele. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, onde é que nós vamos botar o Mandela? Eu lembrei da Praia da Costa. Aí aqui é sempre um ditado que eu falo, ninguém faz nada sozinho. Quando eu vi o tamanho do problema que estava nas minhas mãos, o que eu fiz? Eu chamei um grupo de pessoas para me ajudar. O que era essa ajuda? Era transformar a residência da Praia da Costa, que estava abandonada, em condições de receber o Mandela daí a 3 dias, 2, 3 dias. O palácio também recebeu personalidades ligadas às artes e ao esporte, como a cantora Vanessa Camargo, a atriz Nissete Bruno, a eterna Dona Benta, que gravou cenas para o filme Helena, inspirado em um livro de Machado de Assis, dentro das dependências do palácio, pouco antes da morte dela. Olha aí os medalhistas olímpicos Alisson Mamute e Bruno Schmidt, do vôlei de praia, logo depois da conquista do ouro na Olimpíada de 2016. O também campeão olímpico Bernardinho, técnico da seleção brasileira de vôlei, ouro em 2004 e 2016. O galinho Zico, ídolo do Flamengo e um dos craques da seleção brasileira de 1982.
e o badalado Pombo, o capixaba Richarlison, jogador da seleção brasileira de futebol e do Everton, da Inglaterra. Mas a visita que causou maior frisson no palácio foi a de Roberto Carlos, que recebeu, em 1992, no auge do seu sucesso, a comenda Augusto Husky. Na época, foram estimadas 700 pessoas esperando para vê-lo na sacada do prédio. Um século antes, a visita foi, de fato, da realeza. O imperador Dom Pedro II esteve no Espírito Santo em 1860. O local recebeu uma grande reforma a fim de hospedar Dom Pedro e a esposa dele, Teresa Cristina. É dessa época essas imagens aí, o primeiro registro fotográfico de Vitória, feito a mando do imperador pelo fotógrafo francês Jean-Victor Fronde. Para a visita do imperador, o palácio estava precisando de uma boa reforma, né? Era praticamente a mesma coisa que os jesuítas usavam. Foram calçadas as ruas, né? Que não tinha nada calçado naquela região ali, né? O próprio cais, né? Que foi adaptado para poder receber a visita do imperador, poder atracar melhor o escaler que trouxesse ele do navio, porque o navio não encostou ali. O navio ficou ao largo, né? Porque não tinha calado para o navio encostar. Aí o escaler veio e desceu num cais melhor, que passou a ser chamado cais do imperador, né? O governo imperial e 4 grandes latifundiários do estado na época doaram 22 contos de réis para as obras, o equivalente a 1/3 da receita total da província. Se formos comparar com a receita prevista para o Espírito Santo em 2021, é como se a visita custasse aos cofres 6,2 bilhões de reais. Apesar de toda essa pompa, o imperador não se empolgou muito com a recepção. Em seu diário, ele classificou os capixabas como pouco entusiasmados e os discursos como sofríveis. Desembarque ao meio-dia. Um coral cantava na igreja do Colégio dos Jesuítas. Hoje, palácio, sermão sofrível do vigário de Aracruz. Parada, sob o comando do Monjardim, apresentando-se menos mal à Guarda Nacional. Pouco ou nenhum entusiasmo dos capixabas. Aliás, capixaba significa roça em tupi. Eles demonstram acanhamento, acompanhado de curiosidade. Tem algumas notícias que o povo não se entusiasmou muito, né? Mas, né, pode ser gente contrária à visita que fez essa... Geralmente, quando o imperador chegava, havia comoção, sim, né? E parece que era uma pessoa muito preocupada com a parte social, né? Pelo que dá a entender no diário, né? Ele se preocupava muito com isso. Vamos dizer, a pompa da recepção parece que não empolgava muito ele, não. Ele participava porque era um dever de Estado, né?